Na aula passada, eu fiz uma confusão tremenda com o nome do pai de João Batista. Eu estou velho e às vezes eu me esqueço das coisas, dos nomes, inclusive das pessoas com quem eu convivo. Às vezes eu fico assim, pensando como é o nome daquela pessoa. Sei que conheço, mas não lembro o nome. É confuso quando a gente fica velho. Joaquim, casado com Ana, eram pais de Maria, a mãe do Senhor. Sobre Maria eu darei uma aula especial quando falarei de Joaquim e de Ana. Os santeiros gostam muito de fazer a imagem de Santana com a Virgem Maria. O meu primeiro sogro tinha na sua casa, na coleção dele, Leônidas de Oliveira, uma Santana de Aleijadinho que era uma coisa soberba. Porque Aleijadinho fez essa Santana de tal forma que ela estava educando a Maria, mas o seu olhar estava longe, estava distante, antevendo o futuro da filha. Era uma beleza. Não sei que fim levou, mas que era linda era. O pai de João Batista, marido de Isabel, chamava-se Zacarias. Ele era sacerdote do templo. E eu vou prestar uma homenagem a ele, porque eu confundi o seu nome. Então essa aula será sobre Zacarias. Eu vou ler a Bíblia porque eu acho tão interessante. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O seu nome era Isabel. Era ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe uma sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso, e toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, sua mulher, dará à luz a um filho, e a ele porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos seus pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse Zacarias o anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo lhe disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não credes nas minhas palavras, para que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando. Zacarias nada, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele não lhe podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa.
E depois daquele dia, Isabel, sua mulher, concebeu por 5 meses, seu butor, dizendo: assim me fez o Senhor num dia em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Bom, eu vou explicar aqui. Não ter um filho, homem, para o judeu era uma coisa inconcebível. Não ter filho nenhum, então, era mais inconcebível ainda. Zacarias era um sacerdote e ele não tinha filhos. Aquilo para ele era uma vergonha, ele não ter filhos, era uma vergonha. Porque as pessoas olhavam, o judeu era muito supersticioso, muito místico. Olhava para ele e dizia assim: Deus não abençoa esse camarada, ele não tem filhos. Outros mais radicais assim: nem filhos homens. E Zacarias era um sacerdote. Era um sacerdote da linhagem do sacerdote Obias. A mulher, Isabel, descendia de Arão. Quer dizer, era um casal, levita mesmo, era um casal sacerdotal por nascimento. E nada. Não tinha filho. Obviamente, Zacarias se envergonhava disso. Porém, não deixou de servir ao Senhor. Ele pedia a Deus: me dá um filho. Isabel ficava na dela, mas ficava envergonhada, porque não podia dar filhos ao marido. Então, ele orava, pedia a Deus, porém, Zacarias nos dá uma grande lição. Apesar dele não estar conseguindo ter de Deus uma resposta para o pedido de oração dele para ter um filho, ele praticava, ele cumpria com as suas obrigações sacerdotais. Servir ao Senhor era uma coisa, estava em primeiro lugar. Depois, a vergonha dele de não ter um filho, né? Ele sofria com aquilo, mas estava lá servindo no templo quando chegou a sua hora. Deus reconheceu tanto isso que foi no templo que o anjo apareceu, Gabriel, apareceu e disse: olha, você vai ter um filho. Aí ele ficou assim: olha, eu sou velho, como é que eu vou ter filho? Bom, minha mulher é velha, como é que vai ter um filho? Bom, mas só você vai ficar mudo até o filho nascer. E ele saiu de lá, né? Evidentemente, no estado de graça, mas sem dar uma palavra. Isabel ficou grávida e ficou envergonhada de estar grávida, mas se sentiu feliz, porque aquela vergonha dela não dar um filho a seu marido não existia mais. Ela carregava no útero uma criança. Isso deu a ela uma nova vida, uma esperança, porque ela estava envergonhada, ficou escondida para ninguém falar mal dela, mas ela estava alegre porque ela ia dar um filho ao seu marido e ela ia ter um filho. Então aquela alegria, aquela, né, felicidade, né? Eu imagino como Isabel estava feliz. E os seus aí a Bíblia continua dizendo: e os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Veja, o nascimento de João Batista
não só deu alegria à mãe, não só deu alegria ao pai, deu alegria à vizinhança. Todo mundo ficou feliz. Aquela mulher boa, piedosa, da linha sacerdotal, teve um filho. Foi uma alegria, todo mundo se sentiu alegria. A Bíblia diz isso, está aqui. Os vizinhos, os amigos, tal. Maria foi visitá-la. E esse é um outro assunto que eu falarei depois. João Batista chutou o ventre de Isabel, porque João Batista era cheio do Espírito Santo desde a sua concepção. Então, chutou o útero de Isabel de tanta alegria de ver a mãe do nosso Salvador. Depois falam que o aborto é livre. Isso é um outro assunto. E aconteceu, nasceu a criança. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino. E lhe chamaram Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: não, porém será chamado de João. E aí, estou continuando na Bíblia, disseram-lhe os convidados: ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. E perguntaram por aceno ao pai como queria que ele chamasse o filho. Pedindo uma tabuinha, escreveu dizendo: seu nome é João. E todos se maravilharam, e logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. Era a tradição botar o nome nome de família, né? Na família de minha mulher é tradição. Desde o Barão da Bocaina, todo mundo se chama Francisco de Paula. Quando não se chama Francisco de Paula, chama-se Carlos Galvão, por causa do pai da dona Cília, avó de minha mulher. O meu filho, que faleceu, chama-se Carlos Galvão, por causa desse contexto familiar. E aí, a turma ficou: mas não tem que chamar Zacarias. Disse lá, vai chamar Zacarias. Não é João. Zacarias confirmou com a tabinha, e quando ele acabou de escrever, ele começou a louvar a Deus, nas palavras dele. E veio o temor sobre todos os seus vizinhos. Em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: é essa parte que eu quero que todo mundo preste atenção. É o cântico de louvor do sacerdote Zacarias pelo nascimento de seu filho João Batista. Minha gente, o cântico de louvor é muito importante. Quando você receber uma graça de Deus, louve a Deus. Agradeça a Deus. Não deixe passar despercebido, não. Louve a Deus e faça como ele louvou, e toda a Judéia soube que ele tinha louvado. As montanhas da Judéia, em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. Não esconda a sua alegria por Deus ter lhe dado alguma coisa. Louve a Deus. Louve a Deus no meio da sua família, na rua, na repartição, na igreja. Onde você estiver, louve a Deus pela sua proteção especial. E Zacarias disse: bendito Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos
e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertado da mão de nossos inimigos, serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias de nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação, na remissão de seus pecados, pelas estranhas entranhas da misericórdia de nosso Deus, pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus, com que o Oriente do Alto, com que nos Oriente do Alto nos visitou, pelas entranhas de misericórdia de nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Olha a profecia, a oração de louvor e profecia de Zacarias. Ai, meu Deus, isso é tão lindo. Isso é tão lindo. Como é que a gente pode duvidar de Deus? Zacarias estava deixando claro aos seus vizinhos que aquela criança que estava nascendo viria diante do Cordeiro de Deus, viria diante do Senhor. Por isso, quando perguntava a Zacarias se ele era Elias, se ele era o Messias, ele dizia: não, eu não sou. Eu sou aquele que veio na frente. Quando Jesus veio perto, Jesus era primo dele, quando Jesus veio perto dele no Jordão, onde ele estava batizando, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E o pai dele profetiza aqui: para iluminar ao que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Zacarias profetizou o que o filho ia fazer. Ou seja, o Espírito Santo, por Zacarias, alertou aquela gente toda quem era João Batista, o que seria João Batista, o que faria João Batista. Eu já ouvi dizer, e eu não sei se eu concordo ou não concordo, porque nunca pensei muito bem no caso, que João Batista é o último profeta do Velho Testamento. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Seu pai, Zacarias, sacerdote do Altíssimo, é o primeiro profeta do Novo Testamento. Isso ninguém diz, ninguém pensa. Zacarias revela quem é João Batista. João Batista batizou o Filho de Deus. O céu se abriu, a pomba apareceu, uma voz disse: esse é meu filho amado. E ninguém dá atenção a Zacarias. Eu mesmo me atrapalhei com o nome dele na aula anterior. Mas eu tô velho. Todo velho é meio gagá. Mesmo gagá é meio maluco. Mas diante disso, o que eu vou dizer? É lindo. É lindo. É maravilhoso. O Espírito Santo, o anjo Gabriel diz: ó, você vai ter um filho. E o Espírito Santo vem
esse filho vai preparar o caminho do Senhor. Quem é o Senhor? Jesus de Nazaré, o Cristo do teu jeito. Falar mais o quê? Dizer mais o quê? Tem o que dizer. Tem que falar. Só tem que constatar. Zacarias, marido de Isabel, pai de João Batista, é o primeiro profeta do Velho Testamento e através de quem o Espírito Santo se manifestou para dizer qual seria o ministério de João, filho dele e de Isabel. Ou seja, de preparar o caminho do seu primo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Meu Deus, que maravilha! Que maravilha! Ó Pai, Tu que envias o Espírito Santo para as pessoas, para elas poderem orar em Teu louvor, nos dê agora a ação do Espírito Santo para podermos em nossos corações, nossas mentes, louvarmos a Ti, louvarmos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso corpo, e Te agradecer pela vida de João Batista, aquele que preparou o caminho de nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Que João seja louvado pelo trabalho que fez. E levante hoje homens que falem do Senhor Jesus, como Zacarias falou de seu filho João, para assim solidificar, unir, aglutinar mais e mais a igreja como corpo místico de Cristo. Amém.